Aí. E aí, pessoal, o que eu tenho dito para vocês é o seguinte: é muito importante que para a gente perceber essas armadilhas que são colocadas nos meios de comunicação, na sociedade, é, eu diria em todas as instituições, é muito importante a gente ter alguns mecanismos de defesa. E aí eu citei dois para vocês. Primeiro, gente, é a lógica. A gente tem que pensar com lógica. Quando alguma coisa muito fora da lógica acontecer, a gente tem que acionar os mecanismos mentais para perceber, será que é isso mesmo? Quando uma coisa muito exagerada aparecer para a gente tem que pensar nisso. Então, a lógica era importante. A lógica é uma ferramenta de raciocínio. Será que as coisas se encaixam? E a segunda coisa, gente, é a gente se ater a evidências empíricas. Então, se as pessoas começam a delirar e começam a ver coisas, lamento, isso é coisa delas. Mas a gente tem que se ater a alguma coisa mais concreta. E essa coisa mais concreta são as evidências empíricas. Bem, colocado isto, gente, que são ferramentas assim muito importantes, eu quero dizer para vocês que nem tudo que foge da lógica, que foge da evidência empírica é mentira. A vida é muito cheia de coisas, de imprevistos, e às vezes as coisas que acontecem, elas nos surpreendem. E aí eu quero reafirmar que nem tudo o que foge da lógica e de evidência empírica é mentira. Aqui, gente, não há receita segura. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, lembrar sempre daquela frase famosa do Carl Sagan: a ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. Mas, assim, para o nosso dia a dia, eu cito esses dois instrumentos que eu venho trabalhando aqui com vocês. Pensar com lógica e ater-se a evidências empíricas daqueles casos. Fora isso, gente, nós estamos perdidos. Quem não tem esse treinamento, quem não tem essa perspectiva, cai com muita facilidade em mentiras, em meias-verdades, em fake news, pós-verdade, e aí a pessoa se torna manipulada, massificada. E aí, gente, uma pessoa manipulada e massificada é muito complicado. E então, a importância dessas coisas, tá bom? Então, o fio da meada que eu venho perseguindo aqui com vocês é isso. Na aula passada, eu citei um tanto de exemplos para vocês. Hoje, gente, eu selecionei alguns que eu quero trabalhar aqui com vocês. E agora vou então buscar essas evidências, esses exemplos aqui. Esses exemplos, gente, eu coloquei no Moodle e por isso eu vou seguir o que está no Moodle. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas no finalzinho da aula eu vou voltar a essas duas figuras aqui, que elas são para encerramento, é conclusão. O primeiro caso, gente, que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje é isso aqui, olha. Papa Bento XVI causa indignação no mundo islâmico. Esse fato aqui eu escolhi porque eu fui muito afetado por ele. Foi no ano de 2005, 2006, não me lembro direito. O cardeal Joseph Ratzinger já tinha sido eleito papa, e o Ratzinger, gente, ele é um papa diferenciado. Ele é uma pessoa tímida, um cara muito autocentrado e muito dedicado à filosofia e estudos de teologia. Ele é um grande escritor, músico, e tanto que algumas pessoas até chegam a dizer que ele não era talhado para ser papa, ele não é a figura dele. O Papa Francisco atual, esse sim, é talhado para ser papa. Aquele cara que conversa com todo mundo, é brincalhão, não sei o quê, pastor. Mas o Bento XVI, não.
E aí, olha só, eu tenho esse livro aqui, olha, uma biografia do Bento XVI, e foi escrito por um jornalista que o acompanhou em várias viagens, e o título do livro, muito significativo. Olha só, O Homem que Não Queria Ser Papa. Então, ele é um papa muito intelectual. E aí, aconteceu tanto que o pessoal fala que o pessoal mais antigo se lembra do João Paulo II, gostava muito do João Paulo II, o pessoal de agora gosta do Papa Francisco, mas torce um pouco o nariz para o Bento XVI. E aí o que aconteceu que eu quero mostrar para vocês? Aconteceu isso aqui, olha, discurso do Papa causa indignação entre os muçulmanos. O Papa, gente, era alemão, e aí ele foi visitar a cidade de Regensburg, na Alemanha, e a universidade desta cidade o convidou para uma conversa, para uma palestra. E o Papa adora isso. O Bento XVI adorava isso. E tudo mais. E aí, na fala dele, ele acabou falando uma coisa e o pessoal pegou essa fala dele e generalizou, e ele foi muito, 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 muito criticado no mundo inteiro. E aí, nas viagens que ele fez depois, 2006, 2007, 2008, para o mundo islâmico, ele foi muito mal recebido, e o pessoal caiu em cima dele. Então, aqui só para vocês tomarem conhecimento. Citação polêmica sobre violência no Islã, feita por Bento XVI durante sua visita à Baviera, gera protestos no mundo islâmico. Vaticano tenta aparar as arestas. E a Merkel, que era a primeira-ministra da Alemanha, na época, defende o Papa. Mas ficou muito feio a situação do Papa. Vou ler só mais um pedacinho aqui, olha. A citação de um texto da Idade Média sobre violência no Islã, feita pelo Papa Bento XVI durante uma palestra para 1.500 representantes do meio científico, em 12 de setembro, na Universidade de Regensburgo, causou uma onda de protestos no mundo islâmico. Aí, gente, o Papa foi acusado de ser discriminador do islamismo e de dizer que o islamismo só age com violência. Essa foi a acusação. A reportagem está aqui, eu não vou ler toda, mas para vocês aí, quem se interessar mais pelo assunto, pode pegar aqui e ler. Então, choveram críticas a ele. Quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, não é possível que o Papa fosse dizer uma coisa desta, porque no mundo que nós estamos, século XXI, um Papa dizer uma coisa desta, e eu sei que há um movimento hoje, em várias confissões religiosas, e sei que existe na Igreja Católica, de ecumenismo, que é um diálogo maior com as religiões. Aí vem um Papa e fala essa bobagem que o islamismo é dirigido por violência, e a violência está presente nos discursos, no Alcorão e tudo mais. Fala assim, gente, não é possível. E aí, como eu já mostrei para vocês, eu já tenho um feeling para isso. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o discurso do Papa para ver se é isso mesmo. E fui lá e peguei o discurso do Papa. Aqui, olha, é um discurso, gente, que não... É um discurso de um intelectual, de um filósofo. Eu não vou ler tudo que está escrito aqui. Quem quiser depois pode pegar, tá? Ó, tá a tradução aqui para o português. E aí eu li com bastante atenção. E o assunto do Papa era isso aqui, olha, fé e razão. Fé, razão e universidades, recordações e reflexões. Aí, o Papa, o que ele fez? Ele pegou, tinha lido um livro desse homem aqui, ó, Theodore Cury,
e que esse cara dava um exemplo de um diálogo que teria acontecido na Idade Média entre o imperador bizantino Manuel II e uma personagem importante do mundo islâmico. E aí, esse imperador, no diálogo, ele fala que o Maomé, o Alcorão e o islamismo agem com violência e que a violência não é uma coisa agradável a Deus. Que a conversão à fé tem que ser pela razão, que Deus não gosta que as pessoas se convertam de maneira obrigatória. Pois bem, o Papa deu esse exemplo, mas ele pegou apenas a relação entre razão e fé, para mostrar, gente, todo o discurso do Papa é muito bonito, inclusive. Todo o discurso do Papa é nesse sentido, para mostrar que a fé não é irracional, que a fé não suprime a razão, que a razão ajuda a iluminar a fé, ajuda a compreender. Ou seja, o Papa pegou um exemplo de um diálogo existente num livro, mostrando esse diálogo entre o imperador bizantino e uma importante personagem islâmica. O diálogo era sobre relação entre razão e fé, mas o rapaz lá, o imperador bizantino, acusa o islamismo de usar de violência na hora da conversão das pessoas. E que Deus não gosta disso. Deus, ele nos deu a razão para a gente usá-la, e a razão nos conduz até ele. A partir daqui, olha, praticamente o Papa não volta. Ele pegou um exemplo, e aí ele começa a discursar sobre essa questão da fé e razão. Quer dizer, a fé não precisa ser irracional. E aí esse discurso foi publicado, e na nota em que o Papa deu o exemplo, é aqui, olha, no número 3, olha, item 3 aqui, ele deu o exemplo lá em cima, e aí a nota fala o seguinte, olha, controvérsia, tá? Ele cita o diálogo. O Papa dizendo, infelizmente, esta citação foi tomada no mundo muçulmano como expressão de minha posição pessoal, suscitando assim uma indignação compreensível. Espero que o leitor do meu texto possa depreender imediatamente que esta frase não exprime a minha apreciação pessoal face ao Alcorão, pelo qual nutro respeito que se deve ao livro sagrado de uma grande religião. Eu, ao citar o texto do imperador Manuel II, pretendia unicamente evidenciar a relação essencial entre fé e razão. Neste ponto, estou de acordo com Manuel II, sem contudo fazer minha a sua polêmica. Ou seja, aqui o Papa está querendo dizer assim, ele deu o exemplo, e aí, no exemplo, ele acabou falando, as pessoas acabaram entendendo mal o que foi dito. Na verdade, ele apenas queria exemplificar a relação entre fé e razão. Mas aí, gente, surgiu para o mundo inteiro que o Papa achava o islamismo uma religião de violência e que usava a violência para converter as pessoas. É claro que isso pegou mal para ele, né? Ele foi terrivelmente criticado. Eu me lembro de algumas viagens que ele fez depois para o mundo islâmico, e ele foi muito mal recebido e tudo mais. Ele pediu desculpas, mas ficou esta versão. Quer dizer, se você lê o texto, você percebe que o pessoal fez muito auê, muita tempestade, um copo d'água. Eu até acho assim que o exemplo que o Papa escolheu ele poderia até ter escolhido outro, mas ele jamais quis dizer que o islamismo converte os outros com base na violência. Até porque, gente, se o Papa olhar para a Igreja Católica,
ele vê que a Igreja Católica, em vários momentos da sua história, agiu de forma, eu vou ser bonzinho, tá? Não muito democrática com as pessoas, haja vista as cruzadas. Ou então, gente, o fenômeno da Inquisição. Ok, pessoal, entenderam o exemplo? Sim, eu ia falar isso, o exemplo da Inquisição. Sim, sim. É complicado. É sim. Mas aqui para mim o que eu acho assim importante é que vocês entendam que houve uma celeuma muito grande, as pessoas acusaram o Papa de algo que ele não falou. E aí o texto, eu expliquei o texto, mas como ele é muito grande, se alguém quiser se aprofundar, pode chegar lá que vai ver isso. A única coisa que o Papa quis dizer é que fé e razão não podem se contradizer. A fé é iluminada pela razão. Ok? Ok. Algum comentário? Bem, aí o... Ô, professor, Pois não, pode se falar. o senhor, se o senhor tiver um tempo, eu acho que o Papa tava, tipo, tava errado em questão o que o povo errou, que o povo entendeu de errado, né? Mas eu acho que o que ele quis dizer entre a fé e as pessoas entenderem o que faz a diferença do que é, foi tipo assim simples, simples simplesmente bonito de se ouvir e de se ler, Sim. mas tipo isso de ter entendido errado, muitas vezes a gente tenta fazer algo certo e leva ao termo, às vezes a pessoa leva ao termo errado. Então, Luiz Otávio, é isso mesmo. O que me incomoda nessas coisas, e que eu tenho visto isso, gente, sempre, 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 é que essas ideias, elas caem na sociedade, elas caem nos veículos de comunicação e são divulgadas, e aí você acaba comprando a versão e não o fato. Isso eu acho muito problemático, eu tenho visto isso acontecer demais. Então, daí a necessidade, por exemplo, que uma pessoa, ou você, aí nesse caso, nem sempre você vai encontrar pessoas que vão olhar para isso, vão falar, vão alertar, cuidado, não é bem assim. Mas a gente, porque o que me levou a ler o texto do Papa foi o seguinte, gente, como pode o Papa falar uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Porque eu sei do movimento do ecumenismo, eu sei do diálogo das religiões, eu sei que a Igreja Católica, não só ela, ela tem uma coisa muito forte com o diálogo entre as religiões. Aí vem o principal chefe da Igreja Católica e coloca isso num bate. Alguma coisa está errada. Aí eu falei assim, eu vi aquela celeuma toda, eu falei assim, eu vou ler o discurso do Papa. E aí eu percebi que ele deu um exemplo. Mas aí já era tarde para, para impedir que a notícia circulasse. Isso acontece demais. E eu acho que a gente tem que ficar bastante atento em relação, para a gente não ser levado de roldão. Porque isso, gente, parece boiada estourada. Você sabe que o animal, quando estoura, vai todo mundo correndo numa direção, não sabe por quê. Então, movimento de massificação na sociedade é assim. De repente, as pessoas aderem a uma ideia ou compram uma versão e aí fica muito difícil você reverter aquilo. Além de ser mentira, ainda é injusto com as pessoas. Ok? Eu vou agora, então, gente, para o segundo item. É isso aqui, olha. Isso aqui é inacreditável. O grau de
credulidade da sociedade. Vocês conhecem esse caso? Pode falar aí para mim, vai. Não. Marcianos. Porque vocês vão... Você sabe o que é marciano? Quem vem de Marte. Exatamente. Hoje a gente não usa mais isso, né? Mas até a década de 70, 80, se usava muito marciano, como o pessoal, os habitantes de Marte. O pessoal sabia que era brincadeira, sabe? Mas de vez em quando... Mas tem gente que acredita. Tem gente que acredita em tudo. Tem gente que acredita que o homem não foi à Lua, que é pura invenção, terra plana, que vacina faz mal, pelo amor de Deus. Essa história aqui, gente, quem não conhece, tem que, olha, tem que pegar no YouTube. Eu acho até que eu deixei o link aqui para o YouTube, uma abertura aqui para o YouTube, porque tem a cena descrevendo o que eu vou dizer para vocês. Esse cara aqui, ó, Orson Welles, hoje, ele é tido como um grande nome do cinema. Na época, ele era um radialista. E aí, ele resolveu, num programa de rádio, fazer uma brincadeira com o público. Só que a brincadeira, o público acreditou na brincadeira e foi um auê nos Estados Unidos. Aqui, olha, 30 de outubro de 1938, uma transmissão de rádio entrava para a história. Quando milhões de ouvintes sintonizaram a rádio CBS naquela noite, era narrada uma invasão de marcianos, assassinos e impiedosos contra os Estados Unidos. De acordo com um programa de rádio, os extraterrestres haviam pousado em Chicago e St. Louis, aniquilado as forças de defesa, envenenado o ar com gás tóxico, entre outras coisas terríveis. Gente, esse aqui é o Orson Welles, o radialista, que hoje, depois ele novinho, né? Vocês podem ver, e depois ele se tornou um importante diretor de cinema. Estima-se que quase 1 milhão de pessoas pensaram que isso tudo estivesse realmente acontecendo. Porém, parte dos ouvintes da rádio perdeu a parte inicial do programa que explicava que Companhia Mercury Theatre de Orson Welles estava fazendo um radioteatro inspirado no livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, em que a Terra é invadida por marcianos. Até que o mal entendido fosse desfeito, na vida real, pessoas tentavam fugir de carro por rodovias e outros imploravam por máscaras de gás para a polícia. Aqui, olha, tem a narração de um importante filme, Cidadão Kane, que é que fala sobre esses assuntos todos. Mas aí, gente, eu trouxe isso aqui para vocês porque, na verdade, isto revela, assim, olha, o quanto as pessoas são crédulas. É inacreditável. Como pode milhões de pessoas sair correndo, feito malucas, de casa, com medo de uma invasão de marcianos? Então, é algo que faz a gente pensar. As pessoas são muito crédulas. E aí, na credulidade, elas acabam fazendo coisas absurdas. Como essas coisinhas que eu dei exemplo agora há pouco para vocês, pessoas acreditarem na Terra plana, acreditar que é uma redoma. Tem gente que acredita que é uma redoma de vidro. Senhora, na Terra. É inacreditável isso. E esse caso eu trouxe porque ele é muito famoso. E aí, para quem quiser se inteirar mais
desse acontecimento, pega o videozinho que eu deixei aí e assista em casa. Mas isso tem que fazer a gente pensar como pode esse nível de credulidade das pessoas. Alguém já tinha ouvido falar desse acontecimento? Nem esse aí é novo. É, mas é assustador, não é? Aí, deixa eu ver o que o Lúcio colocou aqui. Tem uma frase que eu vi uma vez que representa muito bem situações como esta. A mentira, ainda mais sobre uma polêmica, sempre repercute. Sim, é verdade, sempre repercute mais que a verdade. É isso mesmo. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ah, o Luiz Otávio, o Cauã, que doideira, é isso mesmo. Luiz Otávio, pelo amor de Deus, a pessoa pensa que terra tem uma redoma de vidro. É muito diferente. Pois é, gente, tem. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando aula num local, já faz uns 10, 15 anos isso. E aí eu estava falando do progresso da ciência e tudo mais, e aí falei da conquista da Lua, não sei o quê, que é algo que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito desses assuntos, eu já contei isso para vocês. E aí um aluno, ele era um curso de adultos, um aluno adulto, ele olhou para mim e falou assim, professor, isso é brincadeira, né? Você foi montagem. Quando eu ouvi isso, eu achei que o aluno tivesse, tipo assim, tirando com a minha cara, sabe? Assim, mas depois, quando eu compreendi que ele estava falando, estava expressando algo que ele estava sentindo, eu fiquei muito assustado com isso. Eu estou falando isso para vocês agora, mas estou me lembrando de uma polêmica, que eu acho que até eu já contei para vocês, de uma palestra que eu fui dar num colégio aqui em Pouso Alegre, em 2004, 2005, sobre terrorismo, e aí, na sala de aula de segundo e terceiro ano de ensino médio, os alunos acreditavam que a derrubada do World Trade Center, as Torres Gêmeas, lá em 2001, foi organizado, foi pensado, praticado pela CIA, o Departamento de Inteligência Americana. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, Eu já ouvi essa, que a CIA usou isso como a desculpa para invadir o Afeganistão. Complicado. Então, mas olha bem, no caso desse acontecimento do World Trade Center, é um absurdo total. Mas aí, houve uma montagem de mentiras para a invasão, não do Afeganistão, mas do Iraque, em 2002, 2003. Que o Iraque tinha bombas de destruição em massa, isso aí justificou o George W. Bush a organizar a invasão do Iraque. Mas é inacreditável esse tipo de coisa. Mas aí, gente, fica esse acontecimento aí para que vocês possam entender bem. Quem quiser ver o absurdo que foi. Esse outro acontecimento, gente, diz muito respeito a... Porque a gente pensa que essas coisas acontecem só com o povão. E eu quero dizer para vocês que não. Até as escolas e até universidades, muitas vezes, mergulham em algumas atitudes, em algumas ideias que mostram, gente, que até nesses lugares existe o espírito de seita. Espírito de seita é um perigo. Seita é um grupo muito fechado. E as pessoas acreditam no líder, acreditam no que o líder fala. Eu estou falando isso para vocês, eu vou apresentar já esse caso, mas só para ilustrar o que é o espírito de seita. Na década de 90, acho que foi na Guiana, numa das Guianas lá em cima, lá no Brasil, um pastor chamado Jim Jones, ele organizou, gente, um
suicídio coletivo, mas ele deu ordem para que as pessoas se matassem, porque elas iriam para uma outra vida, não sei o quê, não sei o quê. Gente, as pessoas fizeram isso. O espírito de seita pode existir no Facebook, no WhatsApp, no grupo de colegas, na universidade, na escola. Então, as instituições de ensino não estão isentas desse tipo de coisa, tá? Com muita frequência, sobretudo nos cursos de humanas, o espírito de seita pode, não é que ele se instala, ele pode se instalar. De repente você abraça uma ideia e você não larga essa ideia de jeito nenhum. E aí não tem jeito de argumentar, de debater. E isso aqui é um exemplo disto. Eu tenho esse livro aqui, mas aí eu queria mostrar para vocês, por isso eu peguei da Amazon. Mas eu tenho esse livro aqui. Eu já estudei. Professor. Oi. Não seria mais fácil se o senhor falasse para a gente, sei lá, procurar esse livro para dar uma leiturinha, para ter uma ideia melhor? Eu acho que sim, é o que eu estou fazendo. É que o livro é um livro grande e ele é um livro que não é muito fácil de ler, entendeu? Mas olha aqui, para quem se interessar, o livro se chama Imposturas Intelectuais. E ele foi escrito por esses dois físicos aqui, olha. Eles são físicos, Alain Sokal e Jean Bricmont. O nome? Imposturas Intelectuais. O que diz a obra? Uma obra sobre o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos em formato de bolso. Imposturas Intelectuais é resultado de uma polêmica. O que aconteceu? Em 1996, o professor Alain Sokal, da Universidade de Nova York, submeteu à respeitada revista Social Test, da Duke University Press, um artigo satírico repleto de absurdos teóricos e citações que, apesar de autênticas, eram desprovidas de qualquer sentido além do exercício retórico. Publicado como um texto sério, o artigo foi desmascarado como uma farsa e desencadeou uma polêmica acerca da validade do discurso pós-moderno no meio acadêmico. E aí se prolonga, mas eu quero mostrar para vocês do que diz respeito a isso. Ou seja, gente, tem um discurso pós-moderno por aí, e o discurso pós-moderno ele nega a verdade, ele fala que a verdade é subjetiva, é relativa. Não existe uma verdade de fato. E aí, cada pessoa, cada grupo enuncia aquilo que diz ou que acha ser a verdade. E aí, então, esses dois físicos pegaram textos, pedaços, parágrafos de vários filósofos pós-modernos, compuseram uma narrativa e enviaram para essa revista, que era uma revista importante de filosofia. E eles publicaram como um artigo sério. E depois os dois físicos acabaram relatando que eles tinham feito uma montagem sem nexo e tudo mais, mas o artigo foi publicado como algo sério e tudo mais. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nem nas instituições de ensino e pesquisa essas coisas deixam de existir. Então, mais uma vez, é necessário. Eu fico até com pena de falar isso, porque imagina, vocês daqui a 2, 3 anos, vocês entrarão em cursos superiores. E aí, poxa, vocês estão em fase de formação, e de repente vocês entram numa instituição e vocês não têm ainda a percepção se uma coisa é verdadeira ou não. E aí, sabe, se não tomar cuidado, vai sendo conduzido. Eu acho até, gente, que o professor ele tem que ter cuidado com isso.
ele tem que mostrar para o aluno que existem vários caminhos, várias ideias, elas se contradizem, porque se eu for para uma ideia só, eu corro o risco de mecanizar a cabeça do meu aluno. Por exemplo, se eu entro numa escola em que eu tenho a valorização das ideias do positivismo, o resultado pode ser a manipulação da cabeça do aluno para ser positivista. Se entro numa escola religiosa, eu posso desenvolver uma manipulação nesse sentido. Se entro numa escola marxista, não numa escola, mas em que você tem, por exemplo, professores ou uma área muito marxista, dá a impressão que só as ideias marxistas é que são verdadeiras. Então, sempre tem que fazer assim, olha, para cada Marx, existe um Augusto Comte. Para cada ideia religiosa, existe um ateu. E aí, cara, aí você vai formando a sua cabeça, o seu juízo. Senão, do contrário, gente, vira doutrinação. E isso é um perigo para a consciência crítica. Então, esse livro que eu acabei de dizer para vocês é um livro sumamente importante que mostra que isso existe até no meio universitário. Vocês entenderam o exemplo? Algum comentário? E aí, eu queria já, então, partir para o último item, e que é o fechamento disso tudo que eu coloquei para vocês. O que a gente tem que fazer para a gente evitar cair nessas armadilhas? E aí, gente, eu peguei o Carl Sagan. Ele fala da ciência e democracia, mas a gente pode colocar aqui também a filosofia. Ciência e filosofia tem muitos pontos de acordo. Tem divergências, mas tem muitos pontos de acordo. E para o progresso da ciência e da filosofia, a democracia, o livre debate de ideias é fundamental. Então, vamos ver isso aqui, olha. A ciência, tira a ciência e coloca a filosofia, vai dar no mesmo. A ciência é muito mais que um corpo de conhecimento, é uma forma de pensar. E isso é central para o seu sucesso. A ciência nos convida a ficar com os fatos, mesmo quando eles não estão em conformidade com os nossos conceitos. Ela nos aconselha a levantar hipóteses alternativas em nossas cabeças e ver qual delas melhor corresponde aos fatos. Ela nos exorta a um balanço entre uma abertura sem barreiras a novas ideias, mesmo que heréticas, e a investigação cética mais rigorosa de tudo: novas ideias e sabedoria estabelecida. Gente, não é porque uma ideia é nova que ela é boa, e não é porque uma ideia é antiga que ela é ruim. Você tem que fazer um contrapeso aí. Tem ideia nova que não passa, gente, de modismo. E tem ideia antiga que é puro conservadorismo. Mas qual que é a receita? O que eu tenho que fazer? Porque, cara, é treinamento, tem que usar a cabeça. Nós precisamos de uma ampla valorização deste tipo de pensamento. Ele funciona. É uma ferramenta essencial para a democracia em uma era de mudanças. Nossa tarefa é não apenas treinar mais cientistas, mas também aprofundar uma compreensão pública da ciência. Poxa, isso, gente, é extremamente importante. Eu acho que o segredo está aqui nessas coisas. Olha, não tem receita fácil. Por isso, o exercício da consciência crítica tem que ser uma constante na nossa vida. A gente não deve ficar muito aferrado a algumas ideias, a gente deve ter abertura para outras ideias. É claro, ter a convicção da gente, isso é normal. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode cair em espírito de seita. E aí, queria terminar com isso aqui, olha. É uma frase de um...
aqui de um dos maiores escritores ingleses, Oscar Wilde. Seja você mesmo. Todas as outras personalidades já têm dono. E aqui, uma frase linda do grande filósofo americano Waldo Emerson. É fácil viver no mundo conforme a opinião das pessoas. É fácil na solidão viver do jeito que se quer. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão. Gente, é muito bonito isso. Eu acho que isso aqui deve ser, essas duas coisas aqui, devem ser um ideal para a nossa vida. Né? Ser a gente mesmo. A gente deve ser dono do pensamento da gente. Se a gente não for dono do pensamento da gente, a sua mente é sua. Se você não for dono da sua mente, você vira marionete. E aí, a frase do Waldo Emerson, se você está na multidão e seguir a multidão, cara, vai ser um caos. Se você ficar sozinho lá, pensando sozinho, só você lá no seu quarto, lá não sei de onde, também, pô. O difícil, gente, é na multidão você manter a sua integridade mental. Ir contra a corrente exige coragem. Porque às vezes você tem que confrontar opiniões. Gente, é isso. Queria ver agora se vocês têm comentários, se vocês têm perguntas. Vamos lá? Acho que ficou bem explicado o ponto